Antes do participante Gerson colocar a mão na massa e ser avaliado pelo nosso time de jurados, vamos acompanhar a equipe Raízes, que foi desafiada pelos chefes. Será que eles vão dar conta do recado? Rede OCP apresenta Virei o Chefe, com Alex Caputo, Gabriel Cassiner Leone e Luiz Felipe Cruz. A apresentação, Juliano Couto. Oferecimento, Urbano, como faz bem. Mondres, surpreendente como a vida deve ser. Siluma Refeições Empresariais, alimenta pessoas e negócios. Mood Wine, os melhores vinhos para todos os momentos. Berlim Ambientes, criar, inovar, eternizar. Faça parte da maior plataforma de delivery do Brasil. Jaraguá do Sul Parque Shopping, onde a gente se encontra. Caluque Temperos, tempera e facilita seus melhores momentos. Postos Mini, tudo bem no caminho. Cerveja Stanit, a melhor Red Ale do mundo é daqui. Se você ama cozinhar, certamente tem o seu sonho de cozinha. Na Berlim Ambientes, você pode realizá-lo. E hoje nós estamos aqui no Dr. Grill, no centro de Jaraguá do Sul, onde a equipe Raízes vai ser desafiada pelos chefes. E será que eles vão se sair bem? É isso que você vai acompanhar no episódio de hoje. Sejam bem-vindos, equipe Raízes, a Dr. Grill. Chefe Ju, seja bem-vinda. Muito obrigada. Pode dar coordenada para eles. Oh, que honra! É um prazer estar aqui na Dr. Grill. Sejam bem-vindos. E um grande desafio a gente ver cozinheiros que são amantes de gastronomia, mas que não trabalham efetivamente dentro de uma cozinha de restaurante se desafiar. E hoje o nosso desafio vai ser por aí. Imaginem que hoje vocês estão fazendo um teste como cozinheiros, né? Vamos imaginar algo assim? Isso mesmo. Como se vocês pegassem esse cardápio da Dr. Grill e tivessem que cumprir alguns pratos. Bom, para facilitar a vida, o Luiz até permitiu que vocês acessem a ficha técnica. A ficha técnica de cada prato é a... Na verdade é assim, né? Se tiverem alguma dúvida, vejam na ficha técnica. É isso aí, é a lei, tá tudo ali. E nós vamos pedir para vocês cumprirem uma entrada, que vai ser... A gente vai lançar no sistema, né? Ah, olha só, de surpresa ainda. Vai ser lançado no sistema uma entrada que vocês vão ter que cumprir. Vão ter que cumprir 4 pratos escolhidos entre o menu de opções de risotos e 2 carnes entre as muitas opções que tem aqui na Dr. Grill. Tudo isso para ser cumprido num tempo de... 1 hora. E bastante tempo. Né? É bastante tempo. Como estão em 4, com certeza esse desafio vai ser cumprido assim, ó, muito bem. E no meio do desafio... Eu ia falar isso. A gente vai lançar um outro desafio. Uma surpresinha, mas uma surpresinha leve, eu acho, né? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Então, vamos celebrar, né? Tchim, tchim. É dado o desafio. Pessoal, então a gente agora vai lançar para vocês no sistema. O Luiz está aqui comigo, ele vai colocar no sistema o que vocês vão fazer. Então fiquem atentos, a gente vai dar um tempo de 15 minutos para vocês se organizarem com os equipamentos, né, com os materiais e receitas. Então vamos lá, Luiz, colocar para eles. O pedido do cliente está chegando, então tem que ficar atento a isso. Chegou. É isso? Gente, tá aí. O que tem aí, Juan? Risoto fungo, risoto de parmesão, risoto de camarão e risoto de alho poró. Entrada é brusqueta de Tem uma tomate. brusqueta de tomate de entrada. Então vou lá, vocês vão ter 15 minutos para se organizar e depois a gente vai contar o tempo de 1 hora. Combinado? Então 15 minutos, já valendo.
A equipe teve 1 hora para preparar 4 tipos de risoto, 2 cortes de carne para assar e uma brusqueta como entrada. Olha, parece que eles estão se batendo todos aqui para poder fazer essa prova. Vamos ver como é que tá aqui. 15 minutos antes a gente já começa a fazer. Depois desses 15 minutos, a gente termina antes, já prepara a brusqueta também, que é pra sair tudo junto. Esse a gente já tem que A brusqueta não vai antes, você? Não, vai tudo junto. Vai sair tudo Tá junto. difícil aí? A gente tá se achando. Estão se achando? Não. Tem certeza? Quem é que tá liderando a equipe? Nossa amiga Lloyd. Lloyd? Ah, líder a chefe da equipe então, né? Permaneceu a Lloyd então? Permaneceu. Quer dizer, né, a gente tá combinando tudo direitinho, foi tranquilo, a gente conversou ali, tal, fica, né, ele ficou com a entrada, a Vivi e eu ficamos com os risotos com o auxílio dele daí, Aham. e o Luiz ficou na parrilha. Legal. Olha, tem meia hora ainda, eu acho que dá tempo, né? Se passaram 30 minutos, espero que dê, Tá, dê a gente tempo. já fez todo o mise en place, agora a gente vai tá vendo todos os detalhes para não faltar nada, né? Porque essa é a preocupação. E dar um apoio lá pro Luiz, que tá fazendo fogo e tudo. Já tem a carne ainda, né? Tem, o Luiz tá então, com a O Luiz carne. tá com a carne. Luiz Então tá tá com bom. a- Então vai dar tudo certo. Vai. E aí, galera, como estamos? Então, tudo já está encaminhadinho, só Aham. finalizar os risotos. Nós já separamos o mise en place de todos os risotos. Ok. Nós vamos fazer 4 risotos, né? Então, 4 ao mesmo tempo, alguém vai tocar 2, alguém vai Isso. tocar 2? Isso. Nós 3 aqui vamos finalizar Nós os 3 separamos risotos. 2 aqui, 2 lá, as salteses aqui, as 4 Isso. salteses, e daí a gente vai pilotar. O que pode dar errado? Aí a gente elimina o problema. O que pode dar errado? Confundir ingrediente de um de outro, né? Esse vinho era pra botar nesse, era pra botar naquele. A gente separou. Isso Tá aí. Se separadinho, vocês estão né? separados, eu sei. Esses são meus, esses são seus, esses são seus. A gente não erra. É como se a gente dissesse: aquele cliente que tá lá na mesa, eu cuido. Aquele cliente, você cuida. É assim. Beleza? Sem se exaltar e colocar todo esse sentimento e esse amor, esse carinho, porque ele chega lá na mesa, junto com o ingrediente. O resto, Aí nós vamos. né? Não tem segredo. Não, Os ingredientes do restaurante são bons, né? Os equipamentos estão funcionando, tem carinho, tem dedicação. Com certeza isso chega lá na mesa. É só isso. Cozinhar é isso. A gente agora tem um pedido para fazer para a equipe, é um desafio dentro de um desafio. Lloyd, a gente agora vai pedir as bebidas. Então a equipe vai ter alguns minutinhos para fazer 4 drinks. 4 drinks. Então a gente vai aguardar enquanto está comendo aqui, a equipe fazer esses 4 drinks. Tá certo? Tá. Bom, a desafio aceito. Então pronto, a gente vai aguardar.
Meus colegas, desafio proposto, o que vocês acharam? O desafio foi cumprido? Olha, achei que o desafio, a proposta foi muito bacana, né, dentro do que foi proposto para os nossos colegas aí, né, dos chefs. Faço algumas ressalvas, acho que vocês têm a opinião de vocês, mas sem muito rodeios. Eu acho que os risotos, os que eu provei, né, eles tinham alguns efeitos técnica, né? Achei que tinha muita manteiga de alho poró, de parmesão, tinha uma gordura sobressalente ali. O ponto do arroz estava ok, isso é importante, né? Eu encontrei alguns pedaços de queijo que não derreteram, não sei qual queijo que eles utilizaram, se foi utilizado da forma correta, em que momento que você entra com o queijo também no risoto é muito importante, né? Porque dependendo da textura do queijo, cada queijo tem a sua textura, a sua proposta, né? Queijo de filamento, queijo de massa dura, queijo de massa mole, né? Eles têm uma proposta, eles têm um porquê de você aplicar dentro desses pratos, né? E acredito que a escolha desse queijo, ela foi errada, tá? Porque a gente sentiu, né? Foi mais de um dos nossos colegas também aqui, que sentiram que o queijo não derreteu legal, que ficou pedaçudo, né? Muita gordura no risoto também. A apresentação dos pratos estavam maravilhosos, estavam perfeitos. O meu risoto eu peguei alguns grãos de arroz pouco duro, então acho que não chegou no ponto ideal do risoto. Já o do Gabi eu vi bastante queijo ali, umas bolinhas de queijo bem dura mesmo, então acho que perde um pouco o sabor, que fica muito no queijo. Em questão da carne, como o Gabi falou, acho que passou bastante do ponto que a gente tinha pedido, que a gente entrou em consenso, a gente pediu ao ponto, veio bem passado. O prime rib, já o beef chorizo estava no ponto, mas como o Gabi falou, acho que queimou bastante por fora. A gente entende que a parrilha ela tem bastante contato com a brasa, ela cria uma crostinha, mas eu acho que ficou muito no fogo, não só na... bailar, né, chefe? Exato. O famoso bailar é muito importante, né? Mas você acaba prejudicando ali o ponto final, né? Ficou só na brasa ali, então acabou pegando bastante chama do fogo ali, então acabou criando essa crosta bem forte. Em questão do sal, estava perfeito pra mim, bem bacana. Eu acho que é isso, ao meu ver. Eu analiso também muito pelo lado humano, né? Porque são 4 cozinheiros que são talentosos, sem sombra de dúvida. Mostraram nos seus episódios individuais, das suas receitas individuais, que são talentosos. Claro que não tem a experiência de um restaurante, e o que faltou hoje foi essa experiência, essa coragem, né? De entrar pela primeira vez, provavelmente ali para todos, numa cozinha e dizer: ai, tenho que atender um pedido, tenho que fazer um prato que está no cardápio. E esse medo tira a pessoa da zona de conforto, e a gente viu, tinham medo de botar fogo na parrilha, tinham medo de botar a carne, né? Não digo que não pode acontecer de errar, né? Sim, qualquer mesmo tá para os muito sujeito a errar. experientes, né? Exato. Como a gente erra, às Sim, vezes acontece. todos nós. Mas como se trata de um reality, de um programa, eu acho que a parte errar não pode acontecer, né? Ao meu ver. A gente tem que minimizar isso. E quando se coloca fora da zona de conforto é que a gente vê que acontecem essas falhas. Eu penso que demoraram um pouco também para começar o risoto, ficaram lá. E esse é o receio, porque depois que bota a mão na massa, e se a gente dissesse agora, faça tudo de novo, viria 100%, mas é a inexperiência. E é por isso que é feito um desafio desses. Talvez hoje tenha faltado um pouquinho a liderança, de alguém tomar a frente, se dividiram as tarefas, mas... Pois é, o que você achou da Lloyd entrando nesse ponto? Eu acredito que ela poderia ter sido um pouco mais... Incisiva, mais coordenadora, né? E o grupo... Senti ela um pouco perdida. Se dividiu nas tarefas, mas não teve essa liderança Até de postura de Até líder, o que delegar funções. Um exemplo que eu uso bastante, Gabi, quando a gente acaba fazendo reunião aqui no restaurante, a gente usa bastante o Gabi como exemplo. Que a gente vê que falta um pouco dessa postura. Não, eu sou o chefe, se der errado, a culpa é minha. Eu não estava no programa do Juliano, mas eu pude ver, né? E vi que ele teve uma postura dominante. Sim. Né? Postura de líder mesmo, engajando, motivando, tomando a frente das ações. Eu acho que faltou um pouco na Lloyd isso hoje, e a equipe ficou um pouco dispersa e perdida, né? E de forma alguma o Juliano impediu que os outros fossem vistos, porque como um grande líder, ele permitiu que todos fizessem as suas tarefas, e nós percebíamos todos fazendo. Então, enquanto liderado, enquanto líderes, temos funções diferentes e a gente pode se destacar dentro do nosso espaço. Mas, de qualquer forma,
fica a pergunta: e o desafio de hoje? Foi cumprido? E vocês acharam? Manda aí nos comentários. Gostaram? Acharam que foi bem feito? A gente vai discutir aqui, né, chefes? Vamos discutir. Quem será que vai pra final, né? Não perca os próximos episódios. Desafio finalizado, desafio cumprido. Cumprido. E vamos esperar mais um episódio de desafio aí pela frente, antes de dizer quem são os 4 finalistas do Virei Chefs. Então, eu acredito que eu contribuí com a equipe. No meu ver, nós estávamos todos muito centrados, organizados. E a minha maior dificuldade ali que eu tinha medo era do ponto do arroz, passar um pouquinho. Mas eu acredito que deu certo e que nós passamos nesse desafio. Eu acredito também que devo ter contribuído com uma boa parte ali, por ter preparado as proteínas. Eu acredito que deve ter chegado no ponto, ou quase, né? Essa situação de ponto de carne é uma coisa bem contraditória e o que às vezes é mal passado para um, para outro não é. E pelo, né, não tenho muita experiência também nessa parte aí de grelhar carne e tal, mas eu acredito que eu devo ter me saído bem ali, preparando a proteína ali. Eu acho que foi, se não foi do agrado, mas eu acho que de certa forma deve ter agradado ali o preparo. Bem, eu tenho um histórico muito grave com pratos frios, então minha maior preocupação era entregar a entrada, a brusqueta na temperatura adequada, na temperatura correta. Então eu tive muita dificuldade, muito medo em calcular os tempos corretos. Eu fiquei muito preocupado com a entrega, quando que ia ser, quando que ia preparar a brusqueta. Então acho que esse foi minha maior dificuldade. O restante, a colaboração de toda a equipe foi muito bacana. Nós como equipe, nós procuramos distribuir as tarefas. Vimos o que cada um tinha mais facilidade, mais experiência em fazer, por isso a distribuição da proteína da carne para o Luiz, e aí ficamos com as outras partes e tentamos orquestrar isso, fazer uma coisa mais orquestrada, de forma que o Juan ficou como coringa numa parte do tempo, né, Juan? E daí a gente conseguiu, em momentos de dificuldade, que o Juan desse esse suporte. A Vivi, o jeitinho dela, com calma, conseguiu também dar umas dicas, uns pontos no risoto que nós apresentamos, no ponto do risoto, como ela falou, ela tinha uma preocupação no ponto do arroz. Mas eu acredito que cada um de nós contribuiu, deu a sua contribuição no ponto certo. Aqui não é broto, só tem raiz forte, raízes! Olá, sou o chefe Ney, com propriedade lhes digo, não existe comida boa sem um delicioso tempero, que vai deixar o seu prato no ponto. Por isso, quando for escolher o tempero ideal, escolha Kaluki. A Kaluki tem uma diversidade de temperos à base de alho e natura que deixam os seus pratos com gostinho de quero mais. Na minha cozinha, só entra Kaluki. Kaluki tempera e facilita os seus melhores momentos. Após o desafio da equipe Raízes, Gerson da equipe Toscana vai preparar um estrogonofe de frango diferente. Sou o Gerson e hoje eu vou preparar um estrogonofe de frango com um arrozinho branco, uma batata palha. E eu escolhi esse prato porque há um tempo atrás eu tive a oportunidade de trabalhar no restaurante e esse prato eu fiz muito lá para meus clientes e eu creio que eles adoravam demais e é isso aí. E antes do participante Gerson colocar a mão na massa, ele teve 10 minutos junto com a sua equipe para poder organizar os ingredientes. Agora sim, o Gerson vai ter 60 minutos para desenvolver a sua receita. Vamos acompanhar. Olha aí. Então vou fazer um famoso estrogonofe de frango pros linguarudos aí, fricassê. Aqui muitas cozinhas hoje dos brasileiros, a proteína mais acessível hoje ainda é o frango, né, galera? Então tem que levar em consideração isso aí, né?
E essa é a proteína que é a mais acessível para mim também, entendeu? Opa! Foi pro estouro? Ah, eles não pegaram. Eu acho que nossa aqui que os 3 derrubaram alguma coisa. Você derrubou, né? Eu derrubei leite na bancada, né? Ah, é? E o Marlon? O Marlon não sei. O Marlon acho que é o único que acertou. É sempre uma emoção quando a gente corta cebola. É bom a gente fazer comida com fome, né? Que consegue visualizar já como é que vai ficar o... E o interessante, galera, é que eu cozinho desde cedo, cara. Desde criança, desde que eu conseguia ficar de pé na frente do fogão. E nunca imaginava que ia estar participando de um reality ou ia ter passado por um período na cozinha. Nunca imaginei. Sabe quando tu vive só assim, tá lá, pô, não sabe como é que tu vai... Mas a tua mãe também trabalhava com cozinha? Minha mãe não, minha mãe era costureira. Minha mãe fazia costura em casa. Então, a primeira pessoa da tua família a trabalhar foi tua irmã? Foi minha irmã. E daí ela trabalha até hoje, sabe? Com isso. Meu pai e minha irmã, eles iam trabalhar. De manhã cedo eu levantava, fazia comida para eles. Eles chegavam, eu colocava a mesa posta, colocava as coisas tudo arrumadinho, tudo alinhadinho, os talheres assim, ó. Eles chegavam só para se alimentar e já ir trabalho de volta, né? Não precisava ficar fazendo. E daí eu sempre fui me metendo louco assim nessa parte aqui, né? Então, enfim, chegou o dia do estrogonofe. Enfim, chegou o dia do estrogonofe, isso mesmo. Esse estrogonofe foi tão aguardado, né? Tanta gente comentou, né? É, o cheiro tá bom já, né? Da cebolinha. Tá bem organizado aqui. Ah, eu gosto sempre de fazer meu mise en place bem organizado, que agora eu faço sem pressa, entendeu? Treinou em casa? Esse prato eu já faço há tempo já, né? Então a gente já faz com um pouquinho mais de confiança. Então, já pode levar pra mim. E então é bem mais de boa, sabe? Eu já fiz um aí mais, o cara faz mais com confiança. Se passaram 20 minutinhos, tá dentro do tempo? Tô tranquilo. Vai dar pra terminar no horário então, né? Agora tá no arroz e a gente vai passar então aí o franguinho na frigideira. Qual Ele vai dar uma seladinha aqui agora no fogo alto aqui, para dar um grau. E agora eu vou fazer meu arrozinho aqui para dar um... Então tá certo. Daqui a pouco o chefe chegou aí para dar avaliação também. Tá bom? Boa sorte pra você. Obrigado. Foi uma ansiedade pra esse estrogonofe. É. Melhor estrogonofe que vai comer na tua vida. Vou ver. Não é fricassê, tá? Vamos ver depois. Não é um fricassê, é um estrogonofe. E então, Gerson, como está? Tudo certinho, né? Na medida do possível. Na medida do possível? Me diz uma coisa, um chefe ou um cozinheiro, assim, quando está em ação, tem que manter tudo sob controle, né? Sob controle, né? E tá tudo sob controle? Sempre tá. A cabeça, de vez em quando, fica uma bagunça, mas aqui tem que estar sempre no padrão, né? É. Dizem que a bancada é a organização como ela tá na nossa cabeça, né? Então, eu acredito mesmo. No dia que eu tô muito corrida, a minha bancada tá bagunçada. Agora, eu te vi tomando uma coisinha ali num copo. Era água? A água, né? Não, a gente não pode beber aqui, então eu tô tomando uma aguinha só pra dar uma hidratada no paladar. Nada alcoólico assim enquanto tá cozinhando, Nada, né? Não. Porque senão acho que a gente perde o controle. Não perde o controle, chefes? Não, eu nem bebo, né? Era água mesmo? Ou às vezes dá uma quebrada. Juliana, eu nem bebo. Daí, Não então, bebe? Não se preocupa com isso. Eu bebo, eu confesso que eu bebo. Se eu vou fazer um risoto, por exemplo, eu provo o vinhozinho pra ver se tá bom, né? Ah, não, isso. Não. Mas é uma provinha. Só uma dose. É. E o que tá indo tudo aí? Ai, bastante de insumos aqui. Usando um franguinho, um creme de leite fresco. Fazer uns
estrogonofezinho aí que eu gosto sempre de fazer na minha casa aí, com na minha família. Inclusive esse prato eu fiz já onde eu trabalhei um tempo no restaurante, né? Aí o pessoal gostava, mas vai fazer em quantidades maiores, né? E vai dar bom hoje no tempo? Vai, tranquilo, bem arrozinho branquinho, arrozinho perfeito. Meio demoradinho, que arroz que é. Tá fazendo um estrogonofe de frango? Estrogonofe de frango e um arrozinho aqui não tão perfeito, porque eu quero ele mais papadinho. Mais papadinho? Daí por isso que eu tô utilizando o arrozinho branco aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Arroz cardeal, então? Isso. Quase papa? Isso. É isso? Agora eu deixo ele aqui, ó. Tu sabe, mas estrogonofe de frango não existe, né? Não, a gente é brasileira, tudo, né? Deixa mais do nosso jeito, do jeito que a gente gosta aí. Então, é a proteína que eu utilizo mais em casa, né? O frango. Sim. Então, agora eu tô pegando o hábito de fazer umas marmitinhas e colocar por conta do tempo. Então, tipo, pra mim ganhar mais tempo, eu coloco todas as marmitinhas no congelador. A gente tá fazendo um processo de congelamento rápido ali. Entendi. O estrogonofe de frango, né, o brasileiro sempre procura trazer essa brasilidade para as receitas, né? O estrogonofe é uma receita russa, né? Sim. Bem diferente do que a gente faz aqui no Brasil, né? A gente, claro, né, brasileiro tem criatividade, consegue colocar os seus elementos, a sua história, a sua cultura, a sua tradição em todos os pratos. O estrogonofe não é diferente, né? Não é diferente. Então aqui a gente costuma colocar ketchup, mostarda, creme de leite, né? Ele é um prato que tradicionalmente não vai esses ingredientes, né? Sim. E ele é utilizado à base de carne bovina. E eu vi que você fez aqui basicamente um fricassê, né? Mas fricassê, e tá saindo bom o negócio, né? É que a proteína... É o teu intuito mesmo, fazer um fricassê ou era fazer um estrogonofe? É estrogonofe mesmo. E qual que é a diferença de um para outro? Cara, é que assim, ó, eu estou utilizando uma proteína que é... Diferente do que é do comum. Eu utilizo a de carne em casa, né? Carne mesmo. E por que tu escolheu o frango aqui? Porque assim, ó, é o prato que é o frango que tá mais acessível para mim na minha casa, entendeu? Entendi. Eu quis trazer uma receita que é mais acessível para mim na minha casa. Então eu não tenho filé mignon, essas coisas na minha casa, então Catra. eu trouxe, entendeu? Perfeito. Um prato afetivo por conta disso, entendeu? Legal. O que tu vai acompanhar com ele? Um arrozinho branco e uma batata palha. Não quis trazer a batata palha aqui porque por conta do tempo, né? Claro. Mas o meu arroz ele ficou um pouco al dente. Eu vou dar só uma finalizada nele aqui. E tu acha que vai ser o prato campeão? Vai pra final. Vai pra final? Vai pra final. É e na aí. final daí a gente leva esse prêmio aí, né? Vai pra final, equipe? Se for comigo, vai. Se for depois do meu, vai. Vai junto com a equipe, então. Vai. Tá, boa a sorte. equipe toda. Obrigado, chefe. Ai, meu Deus, agora a tirada que vai... Viram porque do papinho, né? Daqui a pouco ele entra em erupção, tá, galera? Então não se preocupe. O cão, se não entrar, é porque não é hora ainda. Dá altura pro prato. Mais altura ainda. Que são as cascas do vulcão caindo, tá, galera? Obrigado. Eu trouxe aqui um estrogonofe de frango, né, com o meu arrozinho branco, ele mais empapadinho, que é para ele dar essa firmadinha, esse vulcão nele, e para não ficar em erupção, né? Então a gente quer controlar o vulcão aí. Eu trouxe uma batata palha aqui, uns alhinhos assim pra... Sei que são aquelas lascas do vulcão assim, soltando, e esse aí é o conceito do meu prato que eu trouxe pra vocês. E já estamos aqui com os chefes para avaliação do participante Gerson, que hoje trouxe uma proposta de um estrogonofe de frango. Ficou aquela situação se era estrogonofe, se era fricassê, depois a gente vai falar sobre isso. E eu já quero perguntar dos chefes o que eles acharam do empratamento dessa apresentação do Gerson, já começando pela chefe Juliana. Sinceramente, eu gostei. Ainda não tinha visto um estrogonofe sim servido dessa forma. Embora a gente na gastronomia diga que servir assim em montinhos, né, essa virada de arroz seja uma coisa meio antiga,
Eu acho que trazer o antigo de volta é vintage, é bonito e os estilos vão e voltam. Eu que venho da moda também, acho que as coisas de moda elas vão e voltam e a gente pode reinterpretar sim. Acho que ele fez um empratamento bem do estilo dele, diferente. Eu achei original. E tô pensando que vai ser interessante comer, porque a gente vai desmontando e o estrogonofe vem junto com o arroz. Particularmente eu gostei da harmonia de cores. Sinceramente, achei ousado. Tá ousado, né? Ele trouxe uma proposta de um vulcão, segundo ele, né? Um vulcão, daqui a pouco a gente vai comer, a larva vai cair. É isso então, Gabriel? É isso, show de bola. Muito importante quando a gente for pensar no empratamento, que tudo que a gente coloca daqui da ideia passando para o prato, nós estamos mostrando para o nosso cliente, para o nosso comensal, quem vai aprovar o nosso prato, né? Que a forma como a gente quer conduzir essa degustação, como que a gente quer que ele come. Então ele está mostrando para a gente que ele quer que misture o arroz, que quer que a gente vá degustando todos os elementos juntos, né? Eu, como a Ju comentou, eu acho uma proposta meio rústica, meio ousada, no mínimo, né? Foge um pouco dos padrões da alta gastronomia, do menos é mais, a coisinha, principalmente como é um prato brasileiro, né? Remete ao PF, né? Montadinho, cada um na sua estrutura. Não está grosseiro, não está feio, mas eu, particularmente, chefe Gabriel, faria de outra forma, mas não desmerecendo o trabalho do Gerson. Chefe João. Estou curioso para saber de como vai ficar essa parte na hora de misturar as duas partes. Então vamos misturar agora, então? Vamos provar? A hora da verdade. Vamos lá. Tá bem gostoso. Um ponto que eu achei positivo dessa forma de empratar é que o estrogonofe, o molho ali, ele se torna e ele se mantém quentinho, porque o arroz, de certa forma, protege. Parece aquela sopa no pão que a gente está acostumado, a sopa italiana, né? É um pouco fora do padrão do que a gente vê, mas e por que não? Por que não ousar? Acho que ele teve essa confiança de ousar e fazer um empratamento bacana. Eu, particularmente, achei diferente. Eu achei muito saboroso, muito gostoso, o Gerson está de parabéns, muito bem feito. O equilíbrio dos elementos, tá? Tem muito sabor, tem muita vida nesse prato, é um prato que a gente comeria tranquilamente aí no dia a dia. E é um prato muito da nossa história, muito do nosso dia a dia. Acho que acredito nas casas de todo mundo que assiste aí, já deve ter feito alguma vez, pelo menos, o estrogonofe de frango, né? O nosso fricassê, né? Eu não vou avaliar a batata palha, porque ele trouxe como elemento de fora, mas a proposta dele foi bem executada. Parabéns ao Gerson, muito gostoso o prato. Chefe João, concorda também? Muito, muito saboroso. E me encantou mais ainda a forma como a gente trabalhou para comer, misturando as partes conforme a gente quer degustar realmente. Você consegue degustar as partes e não como é um estrogonofe, onde tudo é muito molhado. Assim, a gente tem as partes mais sequinhas, mais úmidas, como a gente quer preferir experimentar. Né? Muito bom mesmo. O ponto do arroz está muito bom, apesar de estar ali cardeal, né? Quase um papa, mas essa proposta, vai de encontro à proposta. Acho muito gostoso. A textura do frango, a cremosidade do molho, né? Não está nem firme demais, nem molhado demais, mas ficou muito bem executado. Não está escorrendo, assim, o que a gente diz no prato, né? Não está aquela coisa que escorre, não vazou por fora do vulcãozinho dele de arroz, não vazou, né? A crocância ali da batata palha faz esse contraste com algo que está cremoso mesmo. Está super equilibrado. É simples. É simples, mas é um prato simples. É difícil fazer bem feito o simples, mas né, tá muito bem feito. Chefes, obrigado pela avaliação. Vou deixar vocês agora para degustar um pouco mais, conversar entre vocês. Vou levar meu pratinho ali pro cantinho também. E aí espero que vocês possam chegar aí a uma conclusão do prato que a gente avaliou hoje. Perfeito. Obrigado, Ju. Tá certo. Na minha opinião, se saiu muito bem. Eu só acho que, até a gente deu um toque aqui pra ele, que ele
botou uma proporção de muito arroz para pouca carne. Acho que ele podia ter botado um pouquinho menos de arroz, que ia ficar um empratamento perfeito. Eu acho que o Gerson estava com um pouco de excesso de confiança aí demais. Até tanto no avaliar os pratos das outras pessoas, ele foi bastante crítico aí. Eu acredito que ele errou alguns processos aqui na hora de fazer o prato dele, por conta de que ele selou o frango, daí ele tirou o frango, voltou com a cebola, daí depois ele flambou separado. Outro ponto também talvez seria o nome do prato dele, que normalmente estrogonofe é feito de carne bovina, e quando se faz esse tipo de prato ele seria na verdade um fricassê, né? E eu acho que ele botou muita quantidade também de comida, como acho que acredito muito arroz. Por gosto de algumas pessoas, talvez o arroz também poderia ser um pouquinho mais soltinho, em vez de ele ser tão empapado assim. Sim, eu acredito que o excesso de confiança acaba atrapalhando um pouco. Ele estava bem nervoso, dava para ver. A questão do processo ali, na hora de executar o prato, eu faria um pouquinho diferente, principalmente temperinho verde. Acho que ele tem que ser fresco depois que finaliza o prato, porque senão acaba perdendo o tempero, o gosto. E acho que ele colocou um pouquinho a mais de mostarda, eu colocaria um pouco menos. O empratamento também achei que foi muito arroz, tá? E eu acho que poderia ser dosado ali o arroz com o estrogonofe. E como sempre aprendi isso aqui e sempre votei isso para mim, menos é mais, menos é mais. Você sabia que a Urbano Alimentos, além da sua já consagrada linha de arroz, parboilizado, integral, arbóreo, 7 grãos e o tradicional, também tem uma ampla linha de produtos para o seu prato? Grãos como feijão, macarrão integral, macarrão convencional em diversos formatos e tem também as farinhas especiais. Todos os produtos zero glúten para deixar o seu prato muito mais nutritivo. Urbano Alimentos, nutrindo para a vida, de verdade. Fala pra gente o que você achou da performance do Gerson na cozinha no dia de hoje. E no próximo programa vai ser a vez da Lloyd colocar a mão na massa. Cadê a torcida da Lloyd? E se o Gerson foi bem na prova de hoje, coloca aqui nos comentários. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá!